take it slow. Naamã, um homem poderoso, porém leproso. Um homem que tinha tudo para morrer, mas pela misericórdia, Deus salvou a vida dele 2 vezes. Então, vamos conferir tudo isso neste vídeo. O capítulo de número 5 de 2 Reis já começa dizendo que Naamã era um homem de muito respeito, porque por causa dele o Senhor deu livramento ao povo assírio, e isso prova que Deus tem todo o poder e autoridade em todas as nações da terra, já que o povo assírio não fazia parte do povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus ajudou esta nação, e por intermédio de Naamã, o povo sírio teve grandes livramentos. Mas a Bíblia também diz que este homem tinha uma doença grave chamada de lepra, e que na época em que isso ocorre, não havia tratamento para ele, ou seja, ele poderia perder a sua própria vida. Mas algo vai acontecer e vai mudar a vida deste homem totalmente. Era tempo de guerra, era tempo de batalha, e o exército de Naamã consegue vencer o exército de Israel. E nesta empreitada, Naamã vai levar uma criança, uma menina cativa. Ela foi levada como escrava para trabalhar para o resto da vida na casa de Naamã e de graça. Essa menina tinha tudo para odiar esse homem. Ela tinha todos os motivos para querer que Naamã viesse a padecer por causa da sua doença. Mas ao invés disso, quando ela viu a situação de Naamã, ela teve compaixão dele. E quantos de nós, ou quanto de vocês que estão assistindo esse vídeo, não é assim? Quantas das vezes você passa por luta, você passa por prova, você passa por uma adversidade? Às vezes tem alguém da sua família que não serve a Deus, e você queria que essa pessoa servisse para ter mais um apoio espiritual. Mas deixa eu falar uma coisa: se você está assistindo esse vídeo, é porque você está no melhor lugar agora, que é ouvindo a palavra de Deus. E é exatamente aqui, ouvindo a palavra de Deus, que você vai receber a sua vitória, que você vai ter fé, que você vai ter força. É onde você vai conseguir vencer as suas batalhas. Porque uma coisa eu te digo, assim como Deus usou esta criança para abençoar a vida de Naamã, Deus também quer usar a sua vida, que está assistindo esse vídeo, para abençoar a vida de alguém, para profetizar na vida de alguém, para louvar o hino na vida de alguém, para dar um abraço em alguém. Então, pode ter certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, é uma ferramenta de Deus para ser usada em favor do rei. Agora, continuando aqui, essa menina falou que se Naamã estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele seria curado de sua lepra. Só que a menina falou, ela esqueceu, na verdade, de falar o nome do profeta. E uma vez que ela esquece de falar o nome do profeta, quando Naamã leva a notícia ao rei da Síria, assim falou a menina de Israel, o rei vai preparar uma carta e manda diretamente para o rei de Israel, supondo que era o rei de Israel que era esse profeta. Quando o rei de Israel leu a carta que o rei da Síria mandou, ele ficou desesperado, e ele estava achando que o rei estava caçando ocasião para guerrear contra ele. E ele chegou a rasgar suas vestes. Só que naquela época, rasgar as vestes era símbolo de humilhação, era algo muito sério, que só devia ser feito na presença de Deus. Ou seja, na maioria das vezes, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus não está em evidência, não tem nome, não tem mídia, não tem status, porque eles não aparecem para agradar o homem, eles aparecem para agradar a Deus, eles aparecem para engrandecer o nome de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz que somos o sal da terra. E você não vai encontrar o sal
na promoção no mercado, você não vai encontrar o sal em evidência, mas eu garanto para você que se você fizer a melhor comida com os melhores temperos que existe, quando você colocar essa comida na boca, se não tiver o sal, a comida não desce, ela fica sem gosto, ela fica ruim. Sabe por quê? Porque o sal, por mais que ele não esteja em evidência, ele é necessário. Então é Jesus falando para mim e para você, nós somos necessários nessa terra para pregar a palavra de Deus. Nós somos necessários nessa terra para falar do amor de Jesus Cristo. Nós somos necessários nessa terra para ganhar almas para o reino de Deus. Quando o profeta Eliseu, o verdadeiro profeta, soube que o rei tinha rasgado as suas vestes, ele disse: por que o rei rasgou suas vestes? Manda este Naamã vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Infelizmente, a essa altura do campeonato, Naamã já havia se tornado um homem soberbo pela altura do seu cargo, e ele achou que o profeta ia fazer várias coisas para lhe provar que era profeta e que o Deus de Israel era o melhor e o maior, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando Naamã chegou na casa do profeta, Eliseu nem sequer saiu de casa, ele apenas mandou um mensageiro lhe informar que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para sua pele se tornar como a de uma criança e ser curado. Naamã ficou muito indignado e saiu com um semblante de revolta. Naamã falava a seguinte coisa: eu dizia comigo, certamente ele sairá, ficará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar da lepra e curará a lepra. Há 2 rios em Damasco, melhor do que todos os rios de Israel, que são Abana e Farpá. Não poderia eu mergulhar em um deles? Mas ele falava isso porque o Rio Jordão era um rio pequeno, simples e barrento. Este rio só ficou famoso porque Jesus foi batizado nele por João Batista. E interessante é que Naamã quase perdeu sua bênção, mas pela segunda vez, assim como Deus usou a menina, Deus agora vai usar os seus servos, que o amavam demais, e mesmo com medo de ser punido, aconselharam ele e falaram, dizendo o seguinte para Naamã: meu senhor, se o homem de Deus lhe tivesse pedido uma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, lava-te e será purificado. E a Bíblia diz que, ouvindo Naamã o conselho dos seus servos, foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E quando saiu, a sua pele estava restaurada e bonita, igual à pele de uma criança. E aqui fica a seguinte reflexão para a minha e para a tua vida. Existem muitas lepras em nossas vidas que Deus quer tirar para nos abençoar. Mas para isso acontecer, muitas vezes nós temos que descer do pedestal. Nós temos que quebrar o ego e aprender que muitas das vezes ouvir um bom conselho é a melhor coisa a se fazer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.